Fala, povo, beleza? Hoje eu vou fazer uma análise aqui sobre a Cannondale Scalpel Carbon Limited, que foi a bicicleta que eu usei lá na Serra da Canastra, no Canastra Bro Experience. Gold shades tinted, yeah, I got the right vision, yeah. I won't let you down. We about to paint the town. Got the people all around. We been surfing on the crowd, yeah. We them cool kids with the roof down. Yeah, we let loose, so lighten up, break the rules now. Yeah, we wild out the house with the tunes loud. On top of the clouds, looking round. Yo, how we ever getting down? Oh, I'm just going with the flow. Bom, então eu não estou com a bicicleta mais aqui, porque eu usei ela lá e ela ficou por lá mesmo. O pessoal da Cannondale que me emprestou a bicicleta para que eu fizesse a prova levou ela direto de lá. Depois eu ainda vou receber uma para fazer mais testes. Mas eu queria passar aqui para vocês o que eu achei da bicicleta, algumas especificações dela e etc. Então a bike que eu usei, como eu falei com vocês, foi a Scalpel Carbon Limited. Ela com essa cor amarelada aí, com esse degradê pro preto, ficou bem bonita a bike. Ela vem com a suspensão Left 8 na frente e ela vem com uma Fox Float atrás. Ambas as suspensões com 100 mm, pneus Schwalbe. Ela usa o Rocket Ron na frente, se eu não me engano, e o Racing Ralph atrás, medida 2.25, que geralmente é o que o pessoal aqui no Brasil tem usado para cross country. Uma coisa interessante é que ela vem com o grupo, o X01, já esse Eagle novo de 1052. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de usar o 1052. Ela tava com a coroa 34 na frente, porque a configuração que geralmente eu uso 32 na frente e eu uso o 1050 atrás. Aí essa tava com 34 na frente e o 1052 no cassete. Teve gente que ficou falando que o grupo vai ter um gap muito grande do 42 para o 52, mas sinceramente não achei isso, porque geralmente quando você está passando da 42 para o 52, você já está num local de uma inclinação muito elevada, então na hora que você passa a marcha mais leve dá até uma aliviada. Então não é aquele momento no qual você precisa de uma marcha que você está numa, sei lá, num passão, numa cadência alta e você precisa de uma marcha que seja só um pouquinho menor ou só um pouquinho maior, não. Geralmente você está no aperto quando você vai passar 50 ou 52, então realmente não fez diferença nenhuma e foi bem legal ter esse 52, já que a coroa era 34 e lá tinha subida demais. Bom, mas voltando a falar sobre a bicicleta. Impressões gerais, assim, no pedal como um todo. A única alteração que eu fiz nela foi que eu peguei o canote retrátil da minha bicicleta, que eu tenho aquele canote retrátil Axis Wireless, e ele é fácil de trocar, e eu peguei e coloquei ele na Cannondale, porque pra mim, realmente, o canote retrátil, ainda mais num pedal tão técnico como lá, faz diferença. E aí, fiz essa troca e fiz o prólogo já com a bicicleta. Minhas primeiras, assim que eu peguei a bicicleta, como eu tô acostumado com bicicletas com um pouco mais de suspensão, a minha bike é uma XC Trail, né? Você sente um pouco, quando você pega uma bike de XC pura, que nem a Scalpel, você sente um pouquinho. Depois você vai se acostumando e vai melhorando a tocada. Mas eu senti diferença, engraçado, não tem a ver com a bicicleta em si, mas eu senti um pouco de diferença nos pneus. Eu achei que esses pneus da Schwalbe, eles não tem tanto grip lateral, então às vezes quando você tentava dar uma espremida, dar uma pampeada numa curva, um negócio assim, ela dava uma certa desgarrada, você tinha que mudar um pouco a forma de pilotar para ela não ficar desgarrando, mas a rolagem dele é muito boa, e apesar dos Schwalbes terem uma fama de ser um pneu mais frágil, lá a gente passou por pedra incansavelmente, e lá as pedras são bastante pontudas, cortantes assim, e eu não tive nenhum problema de furo de pneu, tava com líquido, mas não teve nem coisa que vedou, nada, não teve furo nenhum, foi bem bacana isso. E o comportamento da bike em si,
A frente dela, eu achei ela um pouco mais arisca, né? Ela tem uma frente mais rápida. Isso assim, em descidas mais rápidas, você fica um pouco mais... com a frente um pouco mais responsiva, o que às vezes não é tão legal. Mas em compensação, ela tem uma pilotagem muito legal em locais mais apertados. Lá tinha, principalmente no prólogo, tinham locais com as curvas bem fechadinhas assim. Então, nesse tipo de local, ou então em subidas de pedra, que lá tinha muito isso lá na Canastra, umas subidas com muita pedra. Então você tinha que ficar pilotando a bicicleta assim com uma certa precisão. E eu achei que ela foi muito bem nesses locais. Então, ela tem a frente um pouquinho mais arisca do que as bikes com a frente um pouco mais aberta, mas funciona bem. A gente desceu locais lá bizarramente técnicos e foi muito bem com a bicicleta. Então nada que possa falar assim, ah não, a bike tá arisca demais ou não dá para fazer, não. Deu para fazer absolutamente tudo. Passei pros locais mais malucos lá com a bicicleta. Uma coisa que eu achei, não precisei ficar usando muito trava de suspensão, então achei que ela tá com anti-squatting bom. O anti-squatting é a geometria do quadro que faz com que a força da pedalada faça uma força de tentar abrir o quadro, ou seja, ele anula o pedal bob, que é a sua força de pedalada para baixo. Então a bicicleta não fica quicando. E pedalei com ela bastante, com a suspensão destravada, e não senti tanto isso. Na verdade, você sente até mais na suspensão dianteira, porque a Ocho tem um pouco mais de movimentação, assim. Eu não sei se é pelo fato de a Left ter somente o braço esquerdo, você não tem tanta... a suspensão trabalha um pouco mais, então deu essa impressão. Mas a traseira, joia. Outra coisa que eu tive a impressão é que essa bike ela tem um movimento central um pouco mais baixo. Ela lembra um pouco as bikes de enduro. As bikes de enduro, para você ter uma estabilidade um pouco maior, principalmente em curva de alta, você tem o pedal um pouco mais baixo, o movimento central um pouco mais baixo. E ela tem, então, dependendo do lugar, o pedal pegava muito no chão. Fiquei com essa impressão de que o pedal, volta e meia ele batia no chão. Então, aí você muda um pouco o conceito da pedalada, e como eu falei, é parecido com as bikes de enduro. Tudo isso, essa coisa de geometria, isso tem pontos positivos e pontos negativos, que nem esse negócio do movimento central. Ou seja, você tem um movimento central baixo, você tem uma bike mais estável, mas você tem esse problema de às vezes pegar o pedal num lugar ou outro. Caixa de direção mais fechada, você vai ter uma bike mais com a dirigibilidade mais rápida, porém você vai ter uma bike que tende a te jogar para frente se você pegar um Rock Garden mais duro ou alguma coisa do tipo. Sei lá, inclinação de canote selim, tudo isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, mas eu acho que assim, de um modo geral, a bike está muito equilibrada. Ela é uma bike de XC pura, ela é uma bike no qual ela é uma bike um pouco mais arisca, então você tem que ter uma pilotagem um pouco mais afinada para você conseguir fazer coisas muito técnicas com ela. Mas é uma bike muito boa, assim. Foram 4 dias muito duros. A gente fez... Os últimos 3 dias eu tava lá somando tudo, acho que deu 150 km com 6.000 metros de ganho de elevação. Então realmente era muito duro, muita subida e muito técnico. Então nós pegamos Rock Gardens lá, descidas de Rock Garden impressionantes, e a bike foi muito bem. Então gostei bastante. Outra coisa que eu gostei bastante, guidão bem largo. Eu gosto de guidão largo. Você fica com mais segurança na bicicleta, você tem uma pilotagem mais estável também. Então eu gosto. Então foi legal. Foi a primeira vez que eu usei uma Scalpel de uma forma assim mais longa, mais dias. E eu gostei bastante, fiquei satisfeito. Eu particularmente, eu não gosto de bike XC puro. Eu hoje prefiro as bikes com 120 mm na frente, 115 atrás, 120 atrás. É o que eu gosto pra mim. Mas uma bike XC puro que nem essa Scalpel, e andando lá por onde a gente andou na Canastra, foi muito legal e a bike se saiu muito bem. Então aí alguns pontos, não é nem positivos, né, mas características da bicicleta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu, turma. Beijo pra vocês. Até mais.